Eu quero ouvir vocês. Só os homens. Bom dia. Agora as mulheres com a sua voz angelical. Feliz sábado. Louvado seja Deus, porque você está aqui, né? Que bom que você está aqui. Vamos orar, queridos. Fecha teus olhos, curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Já tivemos a oportunidade de te adorar de diversas formas. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Que se cale o homem, meu Deus. E que nós todos possamos ouvir a tua voz, que é falada para todos, mas a ouvimos de forma muito particular, muito singular. Então fale ao nosso coração, meu Deus. Oro também pela Michele, Senhor. Tu conheces essa jovem, sabe o que ela está passando. Coloco também ela em tuas mãos. E a todos nós, Senhor, manifeste-se para nós, ao abrir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Isaías, no capítulo 41, verso 10, a gente encontra aquela tão famosa promessa de Deus, onde Ele olha para você como se estivesse olhando para os seus olhos, dentro dos seus olhos, e diz: não temas, filho, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te sustento com a minha mão direita fiel, vitoriosa. Eu não sei se falo para alguém aqui que acha que está num beco sem saída, num lugar onde não há mais solução. Muitas vezes na nossa vida a gente se depara nesses momentos onde a gente pensa que não há mais como prosseguir, não há mais sentido em viver. E mesmo estando dentro da igreja, nós não somos imunes a esse tipo de sentimento. Mesmo dentro da igreja, a gente ainda busca um sentido para a vida. Por que isso? A gente vai compreender ao longo dessa semana alguns pontos muito importantes da nossa fé. Nós vamos enxergar esses pontos de uma outra perspectiva, para que de fato a gente termine essa semana compreendendo o real sentido da vida, o sentido que Deus quer que eu e você tenhamos e compreendamos de forma muito especial. Eu acredito, queridos, que para essas pessoas, para todos nós que um dia nos deparamos nessa situação, a gente precisa lembrar sempre de uma grande verdade. Vamos ver se vai funcionar aqui o nosso controlinho. Beleza. Vamos ver se vai aqui. Foi. E para você, eu posso dizer sem medo de errar: ainda não é o fim. Muitas vezes na vida a gente acha que terminou. Eu não sei você, mas nós já estamos no segundo sábado de julho. Um semestre já era, um semestre já passou. E eu não sei se ao você olhar o semestre que passou, o seu sentimento é um sentimento de frustração. Porque todas aquelas tuas promessas que você fez na virada do ano não se realizaram até agora. Talvez você nem começou nada do que você projetou para si. Aí você chega na metade do ano já exausto, cansado, desanimado, pensando assim: eu quero logo que esse ano de 2017 termine logo, porque não deu tudo errado. Vamos começar de novo. Mas a grande questão é que você precisa entender que o ano não acabou. Ainda tem muito a acontecer. E se nada deu certo com você até aqui, não encerre o teu ano aqui. Você pode recomeçar, sempre é possível recomeçar, ainda não é o fim. Uma coisa é certa, a nossa vida parece que ela é feita de finais parciais. A gente está o tempo todo lidando com finais. E isso a gente não consegue aceitar, talvez porque nós somos projetados para sermos eternos. A gente não lida bem com a finitude, embora seja uma realidade do pecado. Mas a gente convive com isso o tempo todo. A gente vive com os tais finais parciais da vida. São ciclos
Termina e começa, é assim a vida. Isso deveria nos preparar para esse fim. A gente está o tempo todo enxergando o final de alguma etapa, desde criança. Chega um dia que a gente dá fim às fraldas, passa aí por favor, gente, aí, dá fim às fraldas, aí a gente, elimina essa etapa e começa uma nova etapa. Aí chega o dia que a gente dá adeus para a professora, a única professora, ou a escola de uma professora só. Aí passa aquela educação infantil, entra uma nova etapa. É uma nova descoberta, é uma coisa impressionante. Você sai do 4º ano, vai para o 5º ano, já é uma grande diferença. Aí você estuda e chega no ensino médio. Aí você se forma no ensino médio. E eu que trabalhei 9 anos e meio em internato no NASP e no IAP, a gente sabe como é isso para o adolescente. Ele chega assim nesse momento e fala, cara, o que vai ser de mim depois? Ele sabe que muitos daqueles amigos ele nunca mais verá. E as amizades que eles constroem nesse período ficam para sempre assim na memória deles. É um recomeço, eles terminam uma fase brilhante da vida. E aí começam a faculdade, 5 anos, 4 anos estudando. Aí chega ao fim daquela etapa, eles se formam e perguntam, e agora? E para frente, o que vai ser? Vou ter trabalho? Vou trabalhar na profissão que eu escolhi? Recomeços na vida. O tempo todo a gente está lidando com fim. Fim, por exemplo, de relacionamentos. E é impressionante, a gente vive hoje numa geração que não lida bem com finais. Sabe, há momentos em que algo não dá certo e a gente se desespera, se apavora, pensa até morrer. Tem menina que quando termina um relacionamento de namoro, ela quer morrer. Nunca fomos tão instáveis, emocionalmente como agora. Eu estava olhando sobre isso e eu vi um vídeo na internet de uma namorada que escolheu fazer um vídeo em, entre aspas, comemoração ao final do namoro dela. Porque na cabeça dela, ela tinha feito um para celebrar o início e agora ela coloca para celebrar o final, mas não é bem uma celebração. Na legenda do vídeo ela coloca assim, tivemos momentos lindos, especiais, inesquecíveis, passamos por muitos obstáculos, enfrentamos milhares de intrigas, até aí tá legal, E olha só, de nada valeu. Eu estou aqui, tá? Por pouco tempo, mas eu estou te esperando, esperando que se arrependa de ter terminado e volte. Volte, pois nós iremos começar do zero, mas não demore, por favor. Alguém melhor do que você pode aparecer e fazer com que toda a dor que você deixou vire felicidade. Eu te amo demais. Você percebe no mesmo texto momentos de segurança e de desespero? Ela tenta se manter firme. Não estou abalada, Tá tudo certo. Eu estou lidando normalmente com esse final. Mas aí ela solta, que ela não aguenta. Ela está desesperada, ela está sofrendo. Ela está sentindo, ela quer ir de volta. A gente não sabe lidar com os finais que a vida nos impõe. E a gente precisa entendê-los para compreender as coisas que Deus quer para nós. Vídeo de novo. Beleza aqui. Travou. Vamos orar, queridos. Fecha teus olhos. Curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Já tivemos a oportunidade de te adorar de diversas formas. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Que se cale o homem, meu Deus. E que nós todos possamos ouvir a tua voz. Que é falada para todos, mas a ouvimos de forma muito particular, muito singular. Então fale ao nosso coração, meu Deus. Oro também pela Michele, Senhor. Tu conheces essa jovem, sabe o que ela está passando. Coloco também ela em tuas mãos. E a todos nós, Senhor, manifeste-se para nós ao abrir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Isaías, no capítulo 41, verso 10, a gente encontra aquela tão famosa promessa de Deus, onde Ele olha para você como se estivesse olhando para os seus olhos, dentro dos seus olhos e diz: não temas, filho, porque eu sou contigo,
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te sustento com a minha mão direita fiel, vitoriosa. Eu não sei se falo para alguém aqui que acha que está num beco sem saída, num lugar onde não há mais solução. Muitas vezes na nossa vida a gente se depara nesses momentos onde a gente pensa que não há mais como prosseguir, não há mais sentido em viver. E mesmo estando dentro da igreja, nós não somos imunes a esse tipo de sentimento. Mesmo dentro da igreja, a gente ainda busca um sentido para a vida. Por que isso? A gente vai compreender ao longo dessa semana alguns pontos muito importantes da nossa fé. Nós vamos enxergar esses pontos de uma outra perspectiva, para que de fato a gente termine essa semana compreendendo o real sentido da vida, o sentido que Deus quer que eu e você tenhamos e compreendamos de forma muito especial. Eu acredito, queridos, que para essas pessoas, para todos nós que um dia nos deparamos nessa situação, a gente precisa lembrar sempre de uma grande verdade. Vamos ver se vai funcionar aqui o nosso controlinho. Beleza. Vamos ver se vai aqui. Foi. E para você, eu posso dizer sem medo de errar, ainda não é o fim. Muitas vezes na vida a gente acha que terminou. Eu não sei você, mas nós já estamos no segundo sábado de julho. Um semestre já era, um semestre já passou. E eu não sei se ao você olhar o semestre que passou, o seu sentimento é um sentimento de frustração, porque todas aquelas tuas promessas que você fez na virada do ano não se realizaram até agora. Talvez você nem começou nada do que você projetou para si. Aí você chega na metade do ano já exausto, cansado, desanimado, pensando assim: eu quero logo que esse ano de 2017 termine logo, porque não deu tudo errado, vamos começar de novo. Mas a grande questão é que você precisa entender que o ano não acabou. Ainda tem muito a acontecer. E se nada deu certo com você até aqui, não encerre o teu ano aqui. Você pode recomeçar, sempre é possível recomeçar, ainda não é o fim. Uma coisa é certa, a nossa vida parece que ela é feita de finais parciais. A gente está o tempo todo lidando com finais. E isso a gente não consegue aceitar, talvez porque nós somos projetados para sermos eternos. A gente não lida bem com a finitude, embora seja uma realidade do pecado. Mas a gente convive com isso o tempo todo. A gente vive com os tais finais parciais da vida. São ciclos. Termina e começa, é assim a vida. Isso deveria nos preparar para esse fim. A gente está o tempo todo enxergando o final de alguma etapa, desde criança. Chega um dia que a gente dá fim às fraldas. Passa aí, por favor, gente. Aí, dá fim às fraldas. Aí a gente, elimina essa etapa e começa uma nova etapa. Aí chega o dia que a gente dá adeus para a professora, a única professora, ou a escola de uma professora só. Aí passa aquela educação infantil, entra uma nova etapa. É uma nova descoberta, é uma coisa impressionante. Você sai do quarto ano, vai para o quinto ano, já é uma grande diferença. Aí você estuda e chega no ensino médio. Aí você se forma no ensino médio. E eu que trabalhei 9 anos e meio em internato no NASP e no IAP, a gente sabe como é isso para o adolescente. Ele chega assim nesse momento e fala: cara, o que vai ser de mim depois? Ele sabe que muitos daqueles amigos ele nunca mais verá. E as amizades que eles constroem nesse período ficam para sempre assim na memória deles. É um recomeço, eles terminam uma fase brilhante da vida. E aí começam uma faculdade, 5 anos, 4 anos estudando. Aí chega ao fim daquela etapa, eles se formam e perguntam: e agora? E para frente, o que vai ser? Vou ter trabalho? Vou trabalhar na profissão que eu escolhi? Recomeços na vida.
o tempo todo a gente está lidando com fim, por exemplo, de relacionamentos. E é impressionante, a gente vive hoje numa geração que não lida bem com finais. Sabe, há momentos em que algo não dá certo e a gente se desespera, se apavora, pensa até morrer. Tem menina que quando termina um relacionamento de namoro, ela quer morrer. Nunca fomos tão instáveis, né, emocionalmente, como agora. Eu estava olhando sobre isso, e eu vi um vídeo na internet de uma namorada que escolheu fazer um vídeo em, entre aspas, comemoração ao final do namoro dela. Porque na cabeça dela, ela tinha feito um para celebrar o início, e agora ela coloca para celebrar o final, mas não é bem uma celebração. Na legenda do vídeo ela coloca assim, ó: tivemos momentos lindos, especiais, inesquecíveis, passamos por muitos obstáculos, enfrentamos milhares de intrigas, até aí tá legal, né? E olha só, de nada valeu. Eu estou aqui, tá? Por pouco tempo, mas eu estou te esperando, esperando que se arrependa de ter terminado e volte. Volte, pois nós iremos começar do zero. Mas não demore, por favor. Alguém melhor do que você pode aparecer e fazer com que toda a dor que você deixou vire felicidade. Eu te amo demais. Você percebe no mesmo texto momentos de segurança e de desespero? Ela tenta se manter firme. Não estou abalada, né? Tá tudo certo. Eu estou lidando normalmente com esse final. Mas aí ela solta, que ela não aguenta. Ela está desesperada, ela está sofrendo, ela está sentindo, ela quer ir de volta. A gente não sabe lidar com os finais que a vida nos impõe. E a gente precisa entendê-los para compreender as coisas que Deus quer para nós. Vídeo de novo. Beleza aqui. Travou. Mestre que passou, o seu sentimento é um sentimento de frustração. Porque todas aquelas tuas promessas que você fez na virada do ano não se realizaram até agora. Talvez você nem começou nada do que você projetou para si. Aí você chega na metade do ano já exausto, cansado, desanimado, pensando assim, eu quero logo que esse ano de 2017 termine logo, porque não deu tudo errado. Vamos começar de novo. Mas a grande questão é que você precisa entender que o ano não acabou. Ainda tem muito a acontecer. E se nada deu certo com você até aqui, não encerre o teu ano aqui. Você pode recomeçar, sempre é possível recomeçar, ainda não é o fim. Uma coisa é certa, a nossa vida parece que ela é feita de finais parciais. A gente está o tempo todo lidando com finais. E isso a gente não consegue aceitar. Talvez porque nós somos projetados para sermos eternos. A gente não lida bem com a finitude, embora seja uma realidade do pecado. Mas a gente convive com isso o tempo todo. A gente vive com os tais finais parciais da vida. São ciclos. Termina e começa, é assim a vida. Isso deveria nos preparar para esse fim. A gente está o tempo todo enxergando o final de alguma etapa, desde criança. Chega um dia que a gente dá fim às fraldas. Passa aí, por favor, gente. Aí, dá fim às fraldas. Aí a gente, elimina essa etapa e começa uma nova etapa. Aí chega o dia que a gente dá adeus para a professora, a única professora, ou a escola de uma professora só. Aí passa aquela educação infantil, entra uma nova etapa. É uma nova descoberta, é uma coisa impressionante. Você sai do 4º ano, vai para o 5º ano, já é uma grande diferença. Aí você estuda e chega no ensino médio. Aí você se forma no ensino médio. E eu que trabalhei 9 anos e meio em internato no NASP e no IAP, a gente sabe como é isso para o adolescente. Ele chega assim nesse momento e fala, cara, o que vai ser de mim depois? Ele sabe que muitos daqueles amigos ele nunca mais verá. E as amizades que eles constroem nesse período ficam para sempre assim na memória deles. É um recomeço, eles terminam uma fase brilhante da vida. E aí começam a faculdade, 5 anos, 4 anos estudando. Aí chega ao fim daquela etapa, eles se formam e perguntam, e agora? E para frente, o que vai ser? Vou ter trabalho? Vou trabalhar na profissão que eu escolhi?
recomeços na vida. O tempo todo a gente está lidando com fim, por exemplo, de relacionamentos. E é impressionante, a gente vive hoje numa geração que não lida bem com finais. Sabe, há momentos em que algo não dá certo e a gente se desespera, se apavora, pensa até morrer. Tem menina que quando termina um relacionamento de namoro, ela quer morrer. Nunca fomos tão instáveis, né, emocionalmente como agora. Eu estava olhando sobre isso e eu vi um vídeo na internet de uma namorada que escolheu fazer um vídeo em, entre aspas, comemoração ao final do namoro dela. Porque na cabeça dela, ela tinha feito um para celebrar o início e agora ela coloca para celebrar o final, mas não é bem uma celebração. Na legenda do vídeo ela coloca assim, ó: tivemos momentos lindos, especiais, inesquecíveis, passamos por muitos obstáculos, enfrentamos milhares de intrigas, até aí tá legal, né? E olha só, de nada valeu. Eu estou aqui, tá? Por pouco tempo, mas eu estou te esperando, esperando que se arrependa de ter terminado e volte. Volte, pois nós iremos começar do zero, mas não demore, por favor. Alguém melhor do que você pode aparecer e fazer com que toda a dor que você deixou vire felicidade. Eu te amo demais. Você percebe no mesmo texto momentos de segurança e de desespero? Ela tenta se manter firme. Não estou abalada, né? Tá tudo certo. Eu estou lidando normalmente com esse final. Mas aí ela solta, que ela não aguenta. Ela está desesperada, ela está sofrendo. Ela está sentindo, ela quer ir de volta. A gente não sabe lidar com os finais que a vida nos impõe. E a gente precisa entendê-los para compreender as coisas que Deus quer para nós. Vídeo de novo. Beleza aqui. Travou. Vamos lá. E a gente lida com essas coisas o tempo todo. E agora, antes do vídeo rodar, por favor, por gentileza, trava aí. A gente pode entender esse conceito de ainda não é o fim de duas formas. A gente pode entendê-lo... Não, pausa aí, só quando eu pedir. Só quando eu pedir, aguenta aí. A gente pode entendê-lo nesse sentido, por exemplo, eu não posso me desesperar porque ainda não é o fim. Não acabou, a minha vida não terminou, eu não posso simplesmente desistir da vida, não. Essa é uma maneira de você entender essa expressão. Mas existe uma outra forma de você entender essa expressão. Tem muita gente hoje vivendo tão maravilhosamente bem, que acha que já está vivendo o céu. Há pessoas que, por exemplo, estão tão acomodadas, tão tranquilas, com uma vitória já alcançada, que elas não precisam mais de nada. Elas pensam. Então elas celebram muito, achando que não tem nada de melhor para acontecer. Calme. Para essas pessoas, também eu digo, ainda não é o fim. Você sabe aquela expressão, não conte vantagens antes do tempo? Não cante vantagens antes do tempo? Não celebre demais uma vitória até que você tenha realmente chegado ao final? Eu vi, por exemplo, um vídeo que é uma compilação, né, desses momentos em que alguns esportistas aprenderam a duras provas o que significa cantar vantagem do tempo. Alguns já devem ter visto isso, mas preste atenção nesse vídeo. Isso aqui ilustra bem isso que eu estou querendo dizer. O camarada estava chegando no final, ele tinha certeza que ia ganhar, então ele já começa a celebrar, ele olha para a plateia, mas enquanto ele está celebrando, ele está festejando, ele não percebe que havia um cara atrás dele. E olha só, no replay, você percebe exatamente esse momento, em que ele erradamente, ele começa a celebrar, se alegrar, enquanto o segundo colocado chega e ganha ele. É para morrer, né? Isso acontece demais. Esse outro aí, nunca parece que tinha pegado um pênalti numa competição. Aí ele celebra, ele festeja, e olha só o que acontece. A mesma coisa com esse ciclista. E a gente aprende, queridos, que não é possível a gente cantar vantagem antes do tempo. Esse é o mais impressionante. Liga Juvenil lá no Japão, faltando 2 segundos para terminar o jogo,
O cara consegue uma falta com 2 arremessos. Se ele acertar os 2 arremessos, ele ganha. E aí o garoto acerta o primeiro. Aí ele vai e vai jogar o segundo, né? Se ele acertar, ganhou praticamente. E ele acerta, cara. Faltando 1 segundo para terminar, todo mundo já festejando. E o miserável joga a bola lá do outro lado. E o time de preto ganha. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Sempre acredite, ainda não é o fim. Ainda não é o fim, você não pode se desesperar. Há como recomeçar. Ainda não é o fim, não celebre demais, porque isso pode passar. Celebre contidamente. Celebre no devido ponto, porque o grande dia de festa ainda não chegou. A grande celebração ainda não chegou. Então, não relaxe, não descanse, não descuide, não pare, não pare. Porque você sabe que na vida espiritual, irmãos, jovens, parar é retroceder. Na vida espiritual, parar é retroceder. Não pense na vida espiritual como uma caminhada numa estrada. Pense na vida espiritual como um andar num rio caudaloso, ou nadar num rio caudaloso. Se você está nadando contra a correnteza, porque o sentido que nós estamos indo é contrário ao sentido do mundo. Pense você nadando num rio caudaloso com uma correnteza fortíssima. Se você para, o que acontece com você? Você é levado pela enxurrada, você é levado pela correnteza. Então na vida espiritual você não pode parar. Você não pode, porque parar é retroceder. Não há, enquanto nós vivemos nesse mundo de pecado, momentos para a gente relaxar demais. Não há momento para a gente descuidar demais. Não há momento para a gente parar. Temos que entender isso. Por isso o recado de Deus nesse primeiro dia da semana de oração é que ainda não é o fim. E essa expressão ela é tridimensional. Você pode entendê-la em 3 dimensões na palavra de Deus. A primeira dimensão, ela é uma dimensão escatológica. Deus olha para você, como diz lá em Mateus capítulo 24, verso 6. Você lembra dessa passagem? Deus ele quer dizer essa expressão de 3 formas para você nessa manhã. Primeiro ele olha para você e diz, de forma escatológica, Mateus capítulo 24, o versinho 6, abram todos e leiam comigo. Diz assim, ó: e certamente ouvirás falar, Jesus falando, de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda o que ele diz? Não é o fim. Eu fico espantado quando eu observo pessoas que de vez em quando se levantam para dizer que o fim chegou. É só mudar o presidente dos Estados Unidos, pronto, é o fim agora. É só aparecer um novo papa, acabou, agora vai. Né? E ideias mirabolantes surgem o tempo todo. Ideias assim incríveis, a internet ajuda a disseminar isso aí. E o que eu mais me espanto é que pessoas de dentro da igreja, nossa igreja, se alarmam com essas notícias. Compartilham no WhatsApp, né? Compartilham no Facebook. O tempo todo, pastor, olha isso, olha o que está acontecendo e tal, e agora, revolução, conspiração, e pai, não é o fim. O tempo todo surgirão pessoas dizendo que é o fim. Mas Jesus olha para você e diz assim, irmão, para com isso. Não se alarme, não se apavore, não se desespere, ainda não é o fim. Essas coisas vão acontecer, guerra, rumor de guerra, nação contra nação, vai acontecer tudo isso aí. Jesus não deixou os sinais na palavra dele para que a gente fique apavorado. Jesus deixou os sinais só para a gente entender que o nosso mundo não é aqui. É só para a gente não relaxar demais. Os sinais existem para a gente detectar que as coisas realmente estão indo de mal a pior. E eu preciso me preparar. Para quando? Não sei. Jesus não disse quando seria o fim. Mas Ele sabe o tempo certo. A nossa obrigação é nos prepararmos, irmãos. Deus não pediu para a gente ficar especulando quando será o final.
Relaxe. Viva a sua vida com o Senhor dia após dia e esteja preparado, porque você não sabe quando será o seu fim. Porque o seu fim pode acontecer talvez hoje. Você não sabe. Então esteja preparado ao tempo todo com Cristo e deixe o tempo da sua vinda com Ele. Deixa para Ele isso. Quando a gente se aventura demais nisso, queridos, a gente comete erros e equívocos. E quando a gente fala nisso, queridos, a gente tem que lembrar que a ignorância é atrevida. Quando a gente não sabe, a gente inventa. Quer um exemplo disso? Quando você percebe algumas respostas que alguns estudantes dão, a gente fica impressionado como a ignorância é atrevida. Numa prova, por exemplo, perguntaram assim, encontre o X. E aí algum infeliz escreveu assim, ele está aqui. Não é para matar uma criatura dessa? A ignorância é atrevida. Quando eu não sei, eu invento, eu brinco. Aí alguém perguntou assim, converta 225 graus em radianos, valendo meio ponto. Aí sabe o que o indivíduo fez? Não sei se você está lendo aí. Ele escreveu a oração do Pai Nosso e escreveu assim embaixo, estão os dois convertidos. Entenderam, gente? Que coisa terrível. Tem que matar uma criatura dessa, aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, não, um país de primeiro mundo, alguém perguntou quem foi Joana d'Arc. Pergunta feita entre estudantes universitários americanos. E eles responderam, a mulher de Noé. Entendeu? Joana d'Arc, entendeu? É isso aí. Não é piada, é verdade mesmo, sabia? Não é piada. A ignorância, ela é atrevida. Quando a gente não sabe, a gente inventa. Aí vai aparecer gente dizendo que a Terra é plana, vai aparecer gente dizendo que sabe, Jesus vai voltar em 2017, vai dizer que esse é o Papa agora do final, e a gente vai estar sempre, o tempo todo, vendo coisas para alarmar você e eu. Sabe de uma coisa, querido? Siga o conselho de Cristo. Não se assuste, não se apavore. Ainda não é o fim. Você não tem autoridade e nem autorização para definir quando será o final. Deixa isso com Deus. Ele sabe o tempo certo. Não é isso que Oséias fala? O meu povo perece por falta do quê? E esse conhecimento é duplo. Ele é um conhecimento cognitivo. Falta a gente estudar a Bíblia e a Bíblia tão somente. Falta analisar todo o contexto da Bíblia, tudo que ela fala sobre diversos temas, e não pegar versos isolados, mas falta também o conhecimento relacional. Se a gente não se relaciona com Deus, se a gente não conhece a Deus de forma íntima, queridos, a gente morre, a gente perece, a nossa vida não tem sentido. Mesmo dentro da igreja, não tem sentido. Por isso, Jesus hoje fala para você na primeira dimensão, escatológica, ainda não é o fim. Mas ele também fala para você na dimensão soteriológica. Já ouviram essa expressão? Soteriologia. É o estudo da salvação. Eu vejo direto como líder de jovens chegando para mim dizendo assim, pastor, não dá mais. Por quê, cara? Pastor, já fui longe demais. Não dá mais para mim. O que eu fiz, pastor? Não tem perdão. E aí a gente joga umas palavras para ele diz, pastor, você fala isso porque você não sabe em detalhes o que aconteceu comigo. Amigo, eu nem preciso saber o que exatamente aconteceu com você, mas acredite numa coisa, ainda não é o fim para você. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é o que, irmãos? Ele é fiel e justo para perdoar você de quantos pecados? Todos os pecados. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto tiver fôlego de vida em você, você ainda tem chance de salvação, amém? O único pecado que Deus não pode perdoar não depende dele, depende de você. Ele só não perdoa aquele que não confessa. Ele só não perdoa aquele que não quer. Se você quer, você tem o perdão, não importa onde você foi, não importa quão longe você foi, não importa quão distante você pensa que está, Deus ama você, Deus quer te salvar, Ele quer te resgatar, Ele quer ter você perto dEle. É isso que Deus está querendo falar para você hoje. E para ilustrar essa história está ali um texto, 1 Reis capítulo 19, se você já abriu a Bíblia, que personagem fala 1 Reis 19?
Conhece? Elias. Quem foi Elias? Quem foi Elias, gente? Quem foi Elias? Um profeta de Deus, um homem de Deus, certo? Um homem poderoso, inclusive. Qual foi o grande evento que antecede a esse texto de 1 Reis 19? Aquele grande milagre do Monte Carmelo. Os profetas de Baal contra Elias sozinho, com Deus. Aí acontece toda aquela manifestação, Deus se manifesta, desce fogo do céu, consome o altar, inclusive a água que estava no córrego, tudo. Poderoso momento para Elias, manifestação sobrenatural de Deus. A vitória foi dada para Elias. Os profetas de Baal são mortos e todo mundo fica sabendo da história. Aí o que acontece no dia seguinte? Acabe relata para Jezabel, aqui é a filha de Satanás. E aí aquela mulher fala assim: que é isso? E você não vai fazer nada? Manda matar esse homem. Eu quero a cabeça desse homem. E Acabe manda perseguirem Elias para matá-lo. Aí essa notícia chega para Elias, e o que Elias faz? Deus é comigo, não temas, não se atemorize. Foi isso que aconteceu? Não. Olha que loucura. Elias ouve a notícia e o texto diz, né? O texto diz, lá em 1 Reis capítulo 19, você está com ele aí aberto aí. Nesse momento, no capítulo 19, acontece algo impressionante. Ele diz no verso 3, temendo, ele levantou-se para salvar a sua vida e foi embora. Fugiu, temendo a morte. Mas é até aí beleza. Mas o problema é que quando ele chega, no verso 4, diz que ele se assenta debaixo de um zimbro. E olha só o que Elias diz. Homem de Deus, que tinha visto, não há momento para a gente parar. Temos que entender isso. Por isso o recado de Deus nesse primeiro dia da semana de oração é que ainda não é o fim. E essa expressão ela é tridimensional. Você pode entendê-la em 3 dimensões na palavra de Deus. A primeira dimensão, ela é uma dimensão escatológica. Deus olha para você, como diz lá em Mateus capítulo 24, verso 6. Você lembra dessa passagem? Deus ele quer dizer essa expressão de 3 formas para você nessa manhã. Primeiro ele olha para você e diz de forma escatológica, Mateus capítulo 24, o versinho 6, abram todos e leiam comigo. Diz assim, ó: e certamente ouvirás falar, Jesus falando, de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda o que ele diz? Não é o fim. Eu fico espantado quando eu observo pessoas que de vez em quando se levantam para dizer que o fim chegou. É só mudar o presidente dos Estados Unidos, pronto, é o fim agora. É só aparecer um novo papa, acabou, agora vai. Né? E ideias mirabolantes surgem o tempo todo. Ideias assim incríveis, e a internet ajuda a disseminar isso aí. E o que eu mais me espanto é que pessoas de dentro da igreja, nossa igreja, se alarmam com essas notícias. Compartilham no WhatsApp, né? Compartilham no Facebook. O tempo todo, pastor, olha isso, olha o que está acontecendo e tal, e agora revolução, conspiração, e pai, não é o fim. O tempo todo surgirão pessoas dizendo que é o fim. Mas Jesus olha para você e diz assim, irmão, para com isso. Não se alarme, não se apavore, não se desespere, ainda não é o fim. Essas coisas vão acontecer, guerra, rumor de guerra, nação contra nação, vai acontecer tudo isso aí. Jesus não deixou os sinais na palavra dele para que a gente fique apavorado. Jesus deixou os sinais só para a gente entender que o nosso mundo não é aqui. É só para a gente não relaxar demais. Os sinais existem para a gente detectar que as coisas realmente estão indo de mal a pior. E eu preciso me preparar. Para quando? Não sei. Jesus não disse quando seria o fim. Mas Ele sabe o tempo certo. A nossa obrigação é nos prepararmos, irmãos.
Deus não pediu para a gente ficar especulando quando será o final. Relaxe. Viva a sua vida com o Senhor, dia após dia, e esteja preparado, porque você não sabe quando será o seu fim. Porque o seu fim pode acontecer talvez hoje. Você não sabe. Então esteja preparado ao tempo todo com Cristo e deixe o tempo da sua vinda com Ele. Deixa para Ele isso. Quando a gente se aventura demais nisso, queridos, a gente comete erros e equívocos. E quando a gente fala nisso, queridos, a gente tem que lembrar que a ignorância é atrevida. Quando a gente não sabe, a gente inventa. Quer um exemplo disso? Quando você percebe algumas respostas que alguns estudantes dão, a gente fica impressionado como a ignorância é atrevida. Numa prova, por exemplo, perguntaram assim, ó, encontre o X. E aí algum infeliz escreveu assim, ele está aqui. Não é para matar uma criatura dessa? A ignorância é atrevida. Quando eu não sei, eu invento, eu brinco. Aí alguém perguntou assim, ó, converta 225 graus em radianos, valendo meio ponto. Aí sabe o que o indivíduo fez? Não sei se você está lendo aí. Ele escreveu a oração do Pai Nosso e escreveu assim embaixo, estão os dois convertidos. Entenderam, gente? Que coisa terrível. Tem que matar uma criatura dessa, aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, não, um país de primeiro mundo, alguém perguntou, quem foi Joana d'Arc? Pergunta feita entre estudantes universitários americanos. E eles responderam, a mulher de Noé. Entendeu? Joana d'Arc, entendeu? É isso aí. Não é piada, é verdade mesmo, sabia? Não é piada. A ignorância, ela é atrevida. Quando a gente não sabe, a gente inventa. Aí vai aparecer gente dizendo que a Terra é plana, vai aparecer gente dizendo que sabe, Jesus vai voltar em 2017, vai dizer que esse é o Papa agora do final, e a gente vai estar sempre, o tempo todo, vendo coisas para alarmar você e eu. Sabe de uma coisa, querido? Siga o conselho de Cristo. Não se assuste, não se apavore. Ainda não é o fim. Você não tem autoridade e nem autorização para definir quando será o final. Deixa isso com Deus. Ele sabe o tempo certo. Não é isso que Oséias fala? O meu povo perece por falta do quê? E esse conhecimento é duplo. Ele é um conhecimento cognitivo. Falta a gente estudar a Bíblia e a Bíblia tão somente. Falta analisar todo o contexto da Bíblia, tudo que ela fala sobre diversos temas, e não pegar versos isolados, mas falta também o conhecimento relacional. Se a gente não se relaciona com Deus, se a gente não conhece a Deus de forma íntima, queridos, a gente morre, a gente perece, a nossa vida não tem sentido. Mesmo dentro da igreja, não tem sentido. Por isso, Jesus hoje fala para você na primeira dimensão, escatológica, ainda não é o fim. Mas ele também fala para você na dimensão soteriológica. Já ouviram essa expressão? Soteriologia. É o estudo da salvação. Eu vejo direto como líder de jovens chegando para mim dizendo assim, pastor, não dá mais. Por quê, cara? Pastor, já fui longe demais. Não dá mais para mim. O que eu fiz, pastor? Não tem perdão. E aí a gente joga umas palavras para ele diz, pastor, você fala isso porque você não sabe em detalhes o que aconteceu comigo. Amigo, eu nem preciso saber o que exatamente aconteceu com você, mas acredite numa coisa, ainda não é o fim para você. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é o que, irmãos? Ele é fiel e justo para perdoar você de quantos pecados? Todos os pecados. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto tiver fôlego de vida em você, você ainda tem chance de salvação, amém? O único pecado que Deus não pode perdoar não depende dele, depende de você. Ele só não perdoa aquele que não confessa. Ele só não perdoa aquele que não quer. Se você quer, você tem o perdão, não importa onde você foi, não importa quão longe você foi, não importa quão distante você pensa que está, Deus ama você, Deus quer te salvar, Ele quer te resgatar, Ele quer ter você perto dEle. É isso que Deus está querendo falar para você hoje. E para ilustrar essa história está ali um texto, 1 Reis capítulo 19,
Se você já abriu a Bíblia, que personagem fala 1 Reis 19? Conhece? Elias. Quem foi Elias? Quem foi Elias, gente? Quem foi Elias? Um profeta de Deus? Um homem de Deus, certo? Um homem poderoso, inclusive. Qual foi o grande evento que antecede a esse texto de 1 Reis 19? Aquele grande milagre do Monte Carmelo. Os profetas de Baal contra Elias sozinho, com Deus. Aí acontece toda aquela manifestação, Deus se manifesta, desce fogo do céu, consome o altar, inclusive a água que estava no córrego, tudo. Poderoso momento para Elias, manifestação sobrenatural de Deus. A vitória foi dada para Elias. Os profetas de Baal são mortos e todo mundo fica sabendo da história. Aí o que acontece no dia seguinte? Acabe relata para Jezabel, aqui é a filha de Satanás. E aí aquela mulher fala assim: que é isso? E você não vai fazer nada? Manda matar esse homem. Eu quero a cabeça desse homem. E Acabe manda perseguirem Elias para matá-lo. Aí essa notícia chega para Elias, e o que Elias faz? Deus é comigo, não temas, não se atemorize. Foi isso que aconteceu? Não. Olha que loucura. Elias ouve a notícia e o texto diz, né? O texto diz, lá em 1 Reis capítulo 19, você está com ele aí aberto aí. Nesse momento, no capítulo 19, acontece algo impressionante. Ele diz no verso 3, temendo, ele levantou-se para salvar a sua vida e foi embora. Fugiu, temendo a morte. Mas até aí beleza. Mas o problema é que quando ele chega, no verso 4, diz que ele se assenta debaixo de um zimbro. E olha só o que Elias diz. Homem de Deus, que tinha visto e nem autorização para definir quando será o final. Deixa isso com Deus. Ele sabe o tempo certo. Não é isso que Oséias fala? O meu povo perece por falta do quê? E esse conhecimento é duplo. Ele é um conhecimento cognitivo. Falta a gente estudar a Bíblia, e a Bíblia tão somente. Falta analisar todo o contexto da Bíblia, tudo que ela fala sobre diversos temas, e não pegar versos isolados. Mas falta também o conhecimento relacional. Se a gente não se relaciona com Deus, se a gente não conhece a Deus de forma íntima, queridos, a gente morre, a gente perece, a nossa vida não tem sentido. Mesmo dentro da igreja, não tem sentido. Por isso Jesus hoje fala para você na primeira dimensão, escatológica, ainda não é o fim. Mas ele também fala para você na dimensão soteriológica. Já ouviram essa expressão? Soteriologia. É o estudo da salvação. Eu vejo direto como líder de jovens chegando para mim dizendo assim: pastor, não dá mais. Por quê, cara? Pastor, já fui longe demais. Não dá mais para mim. O que eu fiz, pastor? Não tem perdão. E aí a gente joga umas palavras para ele, ele diz: ah, pastor, você fala isso porque você não sabe em detalhes o que aconteceu comigo. Amigo, eu nem preciso saber o que exatamente aconteceu com você, mas acredite numa coisa, ainda não é o fim para você. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é o que, irmãos? Ele é fiel e justo para perdoar você de quantos pecados? Todos os pecados. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto tiver fôlego de vida em você, você ainda tem chance de salvação, amém? O único pecado que Deus não pode perdoar não depende dele, depende de você. Ele só não perdoa aquele que não confessa. Ele só não perdoa aquele que não quer. Se você quer, você tem o perdão, não importa onde você foi, não importa quão longe você foi, não importa quão distante você pensa que está, Deus ama você. Deus quer te salvar, Ele quer te resgatar, Ele quer ter você perto dEle. É isso que Deus está querendo falar para você hoje. E para ilustrar essa história está ali um texto. 1 Reis capítulo 19,
Se você já abriu a Bíblia, que personagem fala 1 Reis 19? Conhece? Elias. Quem foi Elias? Quem foi Elias, gente? Quem foi Elias? Um profeta de Deus? Um homem de Deus, certo? Um homem poderoso, inclusive. Qual foi o grande evento que antecede a esse texto de 1 Reis 19? Aquele grande milagre do Monte Carmelo. Os profetas de Baal contra Elias sozinho, com Deus. Aí acontece toda aquela manifestação, Deus se manifesta, desce fogo do céu, consome o altar, inclusive a água que estava no córrego, tudo. Poderoso momento para Elias, manifestação sobrenatural de Deus. A vitória foi dada para Elias. Os profetas de Baal são mortos e todo mundo fica sabendo da história. Aí o que acontece no dia seguinte? Acabe relata para Jezabel, aqui é a filha de Satanás. E aí aquela mulher fala assim: o que é isso? E você não vai fazer nada? Manda matar esse homem. Eu quero a cabeça desse homem. E Acabe manda perseguirem Elias para matá-lo. Aí essa notícia chega para Elias, e o que Elias faz? Deus é comigo, não temas, não se atemorize. Foi isso que aconteceu? Não. Olha que loucura. Elias ouve a notícia e o texto diz, o texto diz, lá em 1 Reis capítulo 19, você está com ele aí aberto aí. Nesse momento, no capítulo 19, acontece algo impressionante. Ele diz no verso 3, temendo, ele levantou-se para salvar a sua vida e foi embora. Fugiu, temendo a morte. Mas até aí beleza. Mas o problema é que quando ele chega, no verso 4, diz que ele se assenta debaixo de um zimbro. E olha só o que Elias diz. Homem de Deus, que tinha visto o poder milagroso do Senhor. Ele diz assim, basta. Acabou. Chegou ao fim. Não quero mais viver. Ele desejou a morte para si. Senhor, acaba logo comigo, eu não aguento mais essa pressão. Eu não aguento mais essa vida injusta e terrível, Senhor. Um sentimento profundo de depressão tomou conta de Elias. Um sentimento de quase um suicídio tomou conta dele. Ele não queria mais viver, não tinha mais prazer em viver. Para Elias era o seu fim. E o que acontece, queridos, com esse contexto aqui nesse episódio, é algo realmente de emocionar. Deus dá uma aula de como a gente tem que lidar com pessoas depressivas e com pensamentos suicidas. De como nós temos que lidar com pessoas que pensam que o seu fim chegou. Observe o texto, leia com calma em sua casa. O anjo do Senhor, a manifestação do próprio Deus, aparece para Elias, encosta nele. E o que Deus fala? Ô Elias, que bobeira é essa? Que papelão é esse que você está fazendo, rapaz? Para com a bobeira. Tu não é crente? Tu não é de Deus? Tu não viu o meu poder ontem? Por que você está aí agora escondido? Covarde? Foi isso que Deus fala? Não. Deus se encosta nele com toda a suavidade. E diz assim, ô amigão, cara, eu preparei um negocinho para você comer aqui, um lanchinho esperto, caprichado. Levanta aí, come alguma coisa, você está exausto. Você está precisando de ajuda, estou aqui, estou com você, tá? Só isso. O que as pessoas muitas vezes precisam, queridos, é de um ombro amigo, não alguém para julgar. O que as pessoas precisam é de alguém que esteja do lado deles e as pessoas percebam que você está preocupado com eles. Não é isso? Quantas vezes a gente deixa passar a oportunidade de simplesmente abraçar e mostrar que aquela pessoa é importante para você? Um filho, um amigo, alguém que você conhece na faculdade, na escola. Todas as pessoas que têm pensamentos suicidas, eles dão sinais. O problema é que a gente está tão absorto nos nossos próprios interesses que a gente não observa esses sinais. E aí a gente não ajuda as pessoas na hora que elas precisam. Você entende? Naquele momento,
Deus trata Elias, e ele come e volta a dormir. Ele acorda de novo, está lá um lanchinho preparado para ele. Ele come, e a força daquela alimentação ajudou ele a andar 40 dias. Que comida é essa, gente? E aí ele chega e vai para uma caverna. Elias ainda não estava curado. Ele vai lá e se esconde dentro de uma caverna, ele dorme dentro de uma caverna. Deus não desiste dele. Essa é a mensagem. Deus é que define o seu fim, não é você. Então acredite numa coisa, por mais terrível que esteja a sua condição, Deus não desiste de você, Ele vai atrás de você, por mais que você queira se esconder. E quando a gente está mal, a gente faz isso mesmo. A gente quer se esconder, a gente não quer ver ninguém, a gente se isola nas cavernas da vida. É isso que a gente faz. Mas Deus vai lá atrás de Elias. O anjo do Senhor chega até Elias. E aí Deus faz uma pergunta que é a pergunta que eu e você precisamos fazer para as pessoas. Antes de você julgar, você tem que falar o que Deus falou aqui, ó. Deus chega para Elias e pergunta assim, ó: Elias, o que fazes aqui? O verso 9. 2 vezes Deus vai falar para ele isso. Deixa a pessoa falar. Não precipite-se nos seus julgamentos. Não precipite em querer falar coisas que você nem sabe se é exatamente isso que a pessoa precisa ouvir. Deixa a pessoa falar. Deus fala para Elias: Elias, o que está acontecendo, cara? Fala para mim. Aí Elias começa a desabafar. Ah, Senhor, está difícil, porque Israel é assim, porque Israel é assado, eu estou sozinho, é muita pressão. Ele começa, leia aí o texto. Aí pela segunda vez, Deus pergunta. Antes disso ele se manifesta. Pede para Elias sair da caverna. Aí vem um fogo, mas Deus não estava no fogo. Vem um terremoto, e Deus também não estava no terremoto. Aí veio uma ventania, um vento forte, Deus também não estava ali. Aí veio uma brisa suave, um momento tranquilo. Aí ele coloca o manto sobre a sua cabeça, e ele entende que é a presença do Senhor. E aí Deus pergunta: Elias, o que fazes aqui? E aí então você vai ver ele respondendo no verso 14: Senhor, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Senhor, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, Senhor, e eu fiquei sozinho, e procuraram tirar minha vida. Olha que interessante. Ele está com o coração tão magoado, ele está sofrendo tanto, ele não consegue enxergar o caminho, ele não consegue enxergar uma saída. E quando a gente está mal é assim mesmo, é normal. A gente não consegue enxergar uma saída quando a gente está mal, profundamente triste, abalado por alguma coisa que não deu certo como nós esperávamos. E sabe o que Deus faz, queridos? Deus é maravilhoso, Ele ensina para a gente. Mais uma vez você não vê Deus julgando. Mais uma vez você não vê Deus condenando. E eu lamento quantas vezes nós como cristãos erramos feio com pessoas que estão maus, em depressão, dizendo que isso é falta de fé. Não é, queridos. Deus não julga, e Deus responde cada inquietação de Elias. Se você ler ali do verso 15 em diante, Deus dá uma missão para Elias. E para cada missão que Elias faz, ele mesmo iria descobrir as respostas de Deus. O sentido da tua vida, queridos, está em você confiar em Deus e obedecer o Senhor. Em fazer aquilo que Deus pede, porque Deus já havia estipulado no seu coração satisfazer todas as necessidades do povo dele. Só que Elias se desesperou antes do tempo. E agora Deus estava dizendo: Elias, calme. Tudo que você está dizendo vai ter uma reviravolta. E aí então ele dá ordens para Elias, e em tudo aquilo que Elias iria fazer, iria se cumprir aquilo para transformar essa realidade do povo de Israel. E aí no final, Deus dá uma de leve em Elias assim, ó: e se você pensa que você está sozinho? E se você pensa que você é o único? Só para deixar claro para você, tem 7.000 dentro do povo de Israel que não se curvaram a Baal. Amém? Isso é o remanescente. Isso é a igreja invisível.
Quantas vezes eu e você agimos como se a gente pensasse que só nós estamos salvos? Às vezes a gente acha assim: só eu sou virgem, Senhor. Ninguém mais tem virgem nesse mundo. Ah, Senhor, só eu vou me salvar, porque está todo mundo perdido. Não é bem assim. Ah, a igreja adventista é a única igreja que vai se salvar, você sabe que não é. Na verdade, não é placa de igreja que salva ninguém, mas é a tua fidelidade a Deus, é Cristo que salva. Então, hoje, eu não tenho percepção de quantos estão com o Senhor. Eu sempre penso que é menos, mas eu vou me surpreender. Eu vou me surpreender de quantos milhares de pessoas estão com Cristo em outros lugares que eu nem imaginava. Deus tem a sua igreja invisível, amém, irmãos? Eu não tenho que ficar me preocupando com isso, eu não tenho que me vitimar, eu tenho que confiar na palavra de Deus. Faça a sua parte. Deus quer te salvar. Deus ama você. Ele não desiste de você. E por último, a gente tem que lembrar que existe uma terceira dimensão. Ainda não é o fim, um aspecto motivacional. Volta para o capítulo 24, lá de Mateus. E lá no verso 13, naquele mesmo capítulo em que nós iniciamos a nossa conversa, você vê Jesus agora falando que essa frase precisa ser dita por você. As duas primeiras ele falou. Agora essa precisa ser dita por você. Não desista de Deus. Ainda não acabou. Eu me lembro de uma frase que era o lema do quartel dos bombeiros, lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Quando eu passava, indo para a escola, eu lia no muro da escola, do quartel, uma frase que eu nunca mais esqueci. A frase dizia assim, ó: na vida são mais aqueles que desistem de que é a presença do Senhor. E aí Deus pergunta: Elias, o que fazes aqui? E aí então você vai ver ele respondendo no verso 14: Senhor, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Senhor, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, Senhor, e eu fiquei sozinho, e procuraram tirar minha vida. Olha que interessante, ele está com o coração tão magoado, ele está sofrendo tanto, ele não consegue enxergar o caminho, ele não consegue enxergar uma saída, e quando a gente está mal é assim mesmo, é normal. A gente não consegue enxergar uma saída quando a gente está mal, profundamente triste, abalado, por alguma coisa que não deu certo como nós esperávamos. E sabe o que Deus faz, queridos? Deus é maravilhoso, Ele ensina para a gente. Mais uma vez você não vê Deus julgando, mais uma vez você não vê Deus condenando. E eu lamento quantas vezes nós como cristãos erramos feio com pessoas que estão maus, em depressão, dizendo que isso é falta de fé. Não é, queridos. Deus não julga, e Deus responde cada inquietação de Elias. Se você ler ali do verso 15 em diante, Deus dá uma missão para Elias. E para cada missão que Elias faz, ele mesmo iria descobrir as respostas de Deus. O sentido da tua vida, queridos, está em você confiar em Deus e obedecer o Senhor. Em fazer aquilo que Deus pede, porque Deus já havia estipulado no seu coração satisfazer todas as necessidades do povo dele. Só que Elias se desesperou antes do tempo. E agora Deus estava dizendo: Elias, calme. Tudo que você está dizendo vai ter uma reviravolta. E aí então ele dá ordens para Elias, e em tudo aquilo que Elias iria fazer, iria se cumprir aquilo para transformar essa realidade do povo de Israel. E aí no final, Deus dá uma de leve em Elias assim, ó: e se você pensa que você está sozinho? E se você pensa que você é o único? Só para deixar claro para você, tem 7.000 dentro do povo de Israel que não se curvaram a Baal. Amém? Isso é o remanescente. Isso é a igreja invisível.
Quantas vezes eu e você agimos como se a gente pensasse que só nós estamos salvos? Às vezes a gente acha assim: só eu sou virgem, Senhor. Ninguém mais tem virgem nesse mundo. Ah, Senhor, só eu vou me salvar, porque está todo mundo perdido. Não é bem assim. Ah, a igreja adventista é a única igreja que vai se salvar, você sabe que não é. Na verdade, não é placa de igreja que salva ninguém. Mas é a tua fidelidade a Deus, é Cristo que salva. Então, hoje, eu não tenho percepção de quantos estão com o Senhor. Eu sempre penso que é menos, mas eu vou me surpreender. Eu vou me surpreender de quantos milhares de pessoas estão com Cristo em outros lugares que eu nem imaginava. Deus tem a sua igreja invisível, amém, irmãos? Eu não tenho que ficar me preocupando com isso, eu não tenho que me vitimar, eu tenho que confiar na palavra de Deus. Faça a sua parte. Deus quer te salvar. Deus ama você. Ele não desiste de você. E por último, a gente tem que lembrar que existe uma terceira dimensão. Ainda não é o fim, um aspecto motivacional. Volta para o capítulo 24, lá de Mateus. E lá no verso 13, naquele mesmo capítulo em que nós iniciamos a nossa conversa, você vê Jesus agora falando que essa frase precisa ser dita por você. As duas primeiras ele falou. Agora essa precisa ser dita por você. Não desista de Deus. Ainda não acabou. Eu me lembro de uma frase que era o lema do quartel dos bombeiros, lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Quando eu passava, indo para a escola, eu lia no muro da escola, do quartel, uma frase que eu nunca mais esqueci. A frase dizia assim, ó: na vida são mais aqueles que desistem do que aqueles que fracassam. E é verdade. Há muitas pessoas que estão abandonando justamente na hora mais derradeira, faltando tão pouco para terminar, morrem na praia, desistem da corrida a poucos metros da linha de chegada. Não desista, queridos. Não desista, queridos. Não desista. O verso 13, Jesus fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, louvado seja Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você e eu já temos a vitória. Você e eu já temos guardado a coroa da vida. A única coisa que você precisa fazer é não desistir. Não importa se você chegar por último. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, ou seja, o que importa é você chegar. A corrida não é dos mais fortes, dos que chegam mais rápido. É para aqueles que não desistem, queridos. Então não importa as circunstâncias. Olha para mim aqui, ó. Não importa as circunstâncias. Não desiste do caminho que você escolheu. Não desista de Jesus. Não desista da fé. Ainda não é o fim. É só uma etapa. Haverá um recomeço. No momento em que você clamar a Deus, há um recomeço. A natureza ensina algumas coisas interessantes para nós. A ilustração disso é muito óbvia, né? Hoje Jesus olha para você e diz assim: amigão, você está passando maus bocados, está difícil para você, as portas não estão se abrindo, as dificuldades estão enormes, você não vê mais solução, você pensa em desistir. Amigão, faz isso não. Faça como Davi: meu refúgio está no monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na tribulação, amém? Você tem uma saída. Só há um sentido para a tua sobrevivência.
Você precisa ficar sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Ele é o teu Salvador. Ele nunca permitirá que você sofra uma tentação maior do que você possa suportar. Se você está passando por essa prova, Deus já também proveu a libertação para você e a vitória. A vitória já lhe é garantida. Hoje eu quero apenas que você acredite que ainda não é o fim. Eu só quero que você acredite que não terminou, porque ainda a história de um sucesso de Deus para você não foi concretizada. Acredite no plano de Deus para você. Não desista do Senhor. Ainda é tempo de recomeçar. Eu acredito que há alguém, sempre há alguém, olhando por nós. E como fez com Elias, virá ao nosso encontro para nos salvar, para nos trazer de volta o sentido da vida, para a gente sentir prazer de viver e de cumprir a missão. Hoje, quero fazer um convite. Se você está passando por essas lutas, se você já pensou em desistir, eu quero orar com você. Eu queria desafiar você a confiar no Senhor e entregar a tua vida nas mãos dEle. Uma semana Deus te pede, apenas uma semana. Deixa Deus reconstruir a tua história nessa semana. É um recomeço. Uma semana. Se nada der certo, você pode abandonar a Deus. Mas dedique essa uma semana para Deus reformular a tua vida. Se você precisa dessa bênção, vem aqui. Vem aqui à frente. Eu queria orar com você aqui, ó. Porque o recomeço precisa de uma decisão. Louvado seja Deus. Você fecha teus olhos. Vamos conversar com Deus. Pai, esse momento é um momento muito forte. Mas quando tua palavra toca, Senhor, não temos como reagir. Reagir diferente disso, uma entrega. Mas, Senhor, se ainda há corações insensíveis, eu sei que tu compreendes também. E o Senhor, com toda a paciência e amor, lida com as nossas dúvidas e batalhas. Assim como tu cuidaste de Elias, para que ele não desistisse da vida, o Senhor também cuida de nós. Eu sei que o Senhor existe. E eu sei, Senhor, que tu podes dar sentido à vida de todo aquele que crê. Por favor, meu Deus, derrame a tua bênção sobre esta igreja. Como ministro do Evangelho, Senhor, eu ergo minha mão para que tu abençoes esta igreja. Cada jovem, Senhor, que está com as suas lutas e conflitos. Cada mãe, cada pai, cada homem e mulher que aqui se encontram. Que muitas vezes, Senhor, estão desesperados, pensando estarem num beco sem saída. Por favor, Senhor, continue ao lado deles, porque agora o Senhor abriu os seus olhos para que eles enxerguem que há um caminho, há um recomeço. E nós queremos trilhar esse recomeço e aprender de novo com o Senhor durante essa semana. Então, por favor, meu Deus, manifeste de forma muito especial na vida de cada um aqui. Eu oro para que essa semana seja uma bênção, Senhor, um marco espiritual na vida de todos nós, porque o Senhor quer nos preparar, porque o Senhor está vindo para nos buscar. Socorro vem do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na tribulação, amém? Você tem uma saída. Só há um sentido para a tua sobrevivência. Você precisa ficar sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Ele é o teu Salvador.
Ele nunca permitirá que você sofra uma tentação maior do que você possa suportar. Se você está passando por essa prova, Deus já também proveu a libertação para você e a vitória. A vitória já lhe é garantida. Hoje eu quero apenas que você acredite que ainda não é o fim. Eu só quero que você acredite que não terminou, porque ainda a história de sucesso de Deus para você não foi concretizada. Acredite no plano de Deus para você. Não desista do Senhor. Ainda é tempo de recomeçar. Eu acredito que há alguém, sempre há alguém, olhando por nós. E como fez com Elias, virá ao nosso encontro para nos salvar, para nos trazer de volta o sentido da vida, para a gente sentir prazer de viver e de cumprir a missão. Hoje, quero fazer um convite. Se você está passando por essas lutas, se você já pensou em desistir, eu quero orar com você. Eu queria desafiar você a confiar no Senhor e entregar a tua vida nas mãos dEle. Uma semana Deus te pede, apenas uma semana. Deixa Deus reconstruir a tua história nessa semana. É um recomeço. Uma semana. Se nada der certo, você pode abandonar a Deus, mas dedique essa uma semana para Deus reformular a tua vida. Se você precisa dessa bênção, vem aqui à frente. Eu queria orar com você aqui, porque o recomeço precisa de uma decisão. Louvado seja Deus. Você fecha teus olhos, vamos conversar com Deus. Pai, esse momento é um momento muito forte, pois quando tua palavra toca, Senhor, não temos como reagir diferente disso, uma entrega. Mas Senhor, se ainda há corações insensíveis, eu sei que tu compreendes também, e o Senhor, com toda a paciência e amor, lida com as nossas dúvidas e batalhas, assim como tu cuidaste de Elias, para que ele não desistisse da vida. O Senhor também cuida de nós. Eu sei que o Senhor existe, e eu sei, Senhor, que tu podes dar sentido à vida de todo aquele que crê. Por favor, meu Deus, derrame a tua bênção sobre esta igreja. Como ministro do Evangelho, Senhor, eu ergo minha mão para que tu abençoes esta igreja. Cada jovem, Senhor, que está com as suas lutas e conflitos, cada mãe, cada pai, cada homem e mulher que aqui se encontram, que muitas vezes, Senhor, estão desesperados, pensando estarem num beco sem saída. Por favor, Senhor, continue ao lado deles, porque agora o Senhor abriu os seus olhos para que eles enxerguem que há um caminho, há um recomeço. E nós queremos trilhar esse recomeço e aprender de novo com o Senhor durante essa semana. Então, por favor, meu Deus, manifeste de forma muito especial na vida de cada um aqui. Eu oro para que essa semana seja uma bênção, Senhor, um marco espiritual na vida de todos nós, porque o Senhor quer nos preparar, porque o Senhor está vindo para nos buscar. Você fecha teus olhos, vamos conversar com Deus. Pai, esse momento é um momento muito forte, pois quando tua palavra toca, Senhor, não temos como reagir diferente disso, uma entrega. Mas Senhor, se ainda há corações insensíveis, eu sei que tu compreendes também, e o Senhor, com toda a paciência e amor, lida com as nossas dúvidas e batalhas,
assim como tu cuidaste de Elias, para que ele não desistisse da vida, o Senhor também cuida de nós. Eu sei que o Senhor existe, e eu sei, Senhor, que tu podes dar sentido à vida de todo aquele que crê. Por favor, meu Deus, derrame a tua bênção sobre esta igreja. Como ministro do Evangelho, Senhor, eu ergo minha mão para que tu abençoes esta igreja. Cada jovem, Senhor, que está com as suas lutas e conflitos, cada mãe, cada pai, cada homem e mulher que aqui se encontram, que muitas vezes, Senhor, estão desesperados, pensando estarem num beco sem saída. Por favor, Senhor, continue ao lado deles, porque agora o Senhor abriu os seus olhos para que eles enxerguem que há um caminho, há um recomeço. E nós queremos trilhar esse recomeço e aprender de novo com o Senhor durante essa semana. Então, por favor, meu Deus, manifeste de forma muito especial na vida de cada um aqui. Eu oro para que essa semana seja uma bênção, Senhor, um marco espiritual na vida de todos nós, porque o Senhor quer nos preparar, porque o Senhor está vindo para nos buscar.